Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel de Matemática aqui, Daniel Lima. E a gente vai fazer alguns exercícios agora sobre cones. Foi o assunto da nossa aula do vídeo da semana passada, de Matemática 2, né, que eu chamei assim. Então, lembrar que um cone, né, é essa figura que tem a área da base como um círculo, nós trabalhamos um cone circular, e lateralmente a gente tem um setor, né? Pensa no chapéu de aniversário, quando você abre e tal. Então, o probleminha que a gente tem aí é: calcule a geratriz, a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um cone circular reto de 4 centímetros de altura e raio da base 3 centímetros. Então, para a gente calcular a área total, a área lateral e o volume, nós precisamos saber a geratriz. Então, como é que a gente pode calcular a geratriz? A gente tem que lembrar que lá no cone nós temos essa medida em pé aqui, que é a altura, tá? E nós temos essa medida aqui deitada na horizontal, que é o raio. E claro que se o cone é reto, a gente está formando aqui 90 graus, beleza? E a hipotenusa vai ser essa linha, né, que é imaginária, de certa forma, que forma a lateral do cone. Então, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, onde a geratriz é a hipotenusa e a altura e o raio são os catetos. Então, o quadrado da hipotenusa, que é a geratriz, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são o raio e a altura. Então, raio é 3, altura é 4, e a gente sabe que é um triângulo 3, 4, 5, tá? Então, é só fazer o teorema de Pitágoras, para quem não lembra, e aí sim você está achando a geratriz, ok? Bom, achamos a geratriz. Agora vamos achar a área da base. A área da base, para quem não lembra, a base é essa figura aqui, que é um círculo. Basta calcular π vezes r ao quadrado, ok? Então, π vezes 3 ao quadrado, π vezes 9 dá 9π centímetros quadrados. Lembrando que se a medida está em centímetros, a área em centímetros quadrados. Para quem não lembra, a área lateral é πrg. É π vezes o raio vezes a geratriz. O raio é 3, a geratriz é 5. A área lateral do cone é de 15π centímetros quadrados. A área total. A área total, ou eu posso usar a fórmula πr, que multiplica r mais g, ou lembrando que a área total é a área base mais a área lateral. A área da base é 9, a área lateral é 15, 9 mais 15π, 24π centímetros quadrados. E por último, o volume. Para quem não lembra, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base é πr ao quadrado vezes h dividido por 3. E aí a gente vai fazer como? O raio é 3, a altura é 4, vai ficar 12π. Lembrando que o volume é em centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Vamos para a questão 2. Questão 2 da FATEC de São Paulo fala assim: a altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. E o comprimento da circunferência dessa base? Lembrando que o comprimento da circunferência é a voltinha, né? É o perímetro. Aqui faltou, tá? O comprimento é 8π, tá, pessoal? Foi um erro aí na hora de colocar a questão. Então, o volume do cone em centímetros cúbicos é... Então, nós sabemos que a altura é o triplo do raio e o comprimento da circunferência da base é 8π. Então, a gente tem que lembrar que o comprimento da circunferência é o quê? 2πr. Ou seja, o comprimento é 8π. Corta π com π aqui. Chegou que 2r é igual a 8. O raio é 4. Se a altura é o triplo do raio, a altura é 3 vezes 4, ou seja, a altura é 12 centímetros. Não é isso? E, por último, o volume. Volume é πr ao quadrado h sobre 3. Ou seja, 4 ao quadrado, que é o raio, vezes 12, que é a altura, dividido por 3. Que vai dar 64π.
Faltou aqui centímetros cúbicos, ok? Questão 3, olha que questão bem simples. Fala assim, ó. Uma tulipa de chope tem a forma cônica, como mostra a figura abaixo. Acabou não vindo a figura, tá, gente? Tem alguns errinhos aí, me perdoem. Sabendo-se que a capacidade é de 100 pi, tá? É 100 pi ml. Então, botou P, mas é pi. A altura é igual a... Então, a gente tem que... Aí faltou mais um dado, né? Na figura tinha que o raio era 3. Então, para a gente calcular o volume, eu preciso, né? Quer dizer, para a gente calcular a altura através do volume, eu preciso saber o raio. Então, eu substituí na fórmula do volume, que é πr ao quadrado h sobre 3, substituí o v, que é 100π, e substituí o r, que é 3. E aí, fazendo as continhas, vai dar aproximadamente 33,3 centímetros. Ok? E a nossa última questão, bem interessante, que fala assim, ó. Um semicírculo de papel com raio igual a 20 centímetros, ou seja, metade do círculo, né? Metade do círculo. Um pipoqueiro faz saquinhos para vender pipocas, com a forma de um cone, circular, reto. O volume desses saquinhos, usando π, aí botou P, mas é π, tá, gente? Igual a 3, é mais próximo de... Aqui eu já coloquei na resposta na forma de raiz, mas aí se você tirar a raiz de 3, você chegaria mais ou menos 1.700 e alguma coisa. Tá? Primeiro, a gente sabe que o raio da base a gente chama de Rzinho. O raio do setor nada mais é do que a geratriz, lembra, né? Que é 20. A gente sabe que o comprimento do setor, ou seja, a voltinha, que é a metade lá do círculo grandão, é igual à voltinha da base, é o comprimento do círculo da base, ok? Ou seja, o 2πg sobre 2, porque se é o semicírculo, eu estou pegando a circunferência e dividindo por 2, cujo raio é g, é igual ao comprimento da circunferência da base, que é 2πr. Fazendo as continhas, nós chegamos que o raio é a geratriz sobre 2, ou seja, o raio é 20 sobre 2, e o nosso raio da base é 10. Bom, se a gente sabe o raio e sabe a geratriz, a gente consegue descobrir a altura. Lembra lá da primeira questão, Teorema de Pitágoras. A geratriz é a hipotenusa, que é 20, o raio e a altura são os catetos. 20 ao quadrado, 400. 10 ao quadrado, 100. Vai dar raiz de 300, que é 10 raiz de 3. Ok? Calculando o volume, πr ao quadrado h sobre 3. O π, ele fala que é 3. O r, ele fala que é 10, o 10 ao quadrado. E a altura é 10 raiz de 3. Fazendo as continhas, chegamos a 1.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se eu quiser aproximar, pega a raiz de 3, aproximadamente 1,7, e aí a gente consegue descobrir esse volume. Ok? Então, pessoal, mais um videozinho com questões, tá? Espero que vocês tenham gostado. Né? Desculpem eu não estar escrevendo, é porque eu esqueci a caneta mesmo. Né? Eu não estou na minha casa. E comentem lá no vídeo, né, o que vocês acham que a gente pode melhorar, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.